Boa noite a todos. Que seja uma noite inspiradora para todos nós e que saímos daqui revigorados, fortalecidos e inspirados para continuar a nossa existência, enfrentar os nossos problemas, superá-los e sairmos vitoriosos na nossa jornada. Vamos inicialmente fazer a nossa oração inicial, pedindo ao bom Pai que abençoe cada um de nós, nos guie, nos inspire e nos fortaleça. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer a nossa palestra inspirada no 50º livro trazido pelas mãos iluminadas de Chico Xavier, chamada Ave Cristo. É um romance histórico da época do ano 185 depois de Cristo, que relata os cristãos, os primeiros cristãos, o martírio, as dificuldades, a vida que eles tinham naquela época. A história se inicia ainda no plano espiritual, quando o personagem principal, Quinto Varro, estava em busca da reabilitação do seu filho. A história toda gira em torno desse enredo. Ele, já convertido ao cristianismo, já um ser iluminado, acima da grande média, mas ligado pelos laços do coração ao seu filho, que até então encontrava-se nas zonas umbralinas, perdido ainda na ilusão das posses da matéria. E ele vai atrás do filho. E eles retornam para o plano físico. Prometeu guiá-lo, Quinto Varro prometeu guiá-lo durante toda a sua jornada, para que ele se reabilitasse. No plano espiritual, a consciência é muito mais dilatada. Então, seu filho, nós vamos chamar daqui para frente de Tassiano, tinha noção de que ainda estava num estado muito atrasado, que precisava de auxílio, que precisava de ajuda, que quando retornava para cá, esquecia de todos os compromissos e vivia pela matéria. O pai prometeu guiá-lo na senda. E assim o fez. Renasceu primeiro, contraiu o matrimônio, e desse matrimônio nasceu seu primeiro e único filho. Mas o drama começa a se desvencilhar na sua jornada. Tudo vai ficando mais difícil. Ele tomara contato com a doutrina cristã,
ficar inebriado por ela, e fazia de tudo para levar sua família por esses princípios. Porém, para aqueles que viviam cercados de luxo, de facilidades, das conveniências romanas, era muito difícil dispor de todo aquele poder, de todas aquelas facilidades, para abraçar uma nova doutrina em que pregava o desprendimento, a igualdade. Os dramas vão acontecendo e ele é obrigado, no desenrolar da história, a separar-se do filho. Ainda pequeno, muito pequeno. E eles voltam a se encontrar muitos anos depois, quando o seu filho, estava prestes a contrair matrimônio. Por cargas do destino, eles se reencontram na cidade onde Quinto Varro fora, agora não mais com esse nome, assumir o nome de Irmão Corvino. Ele fora trabalhar em benefício dos pobres na Igreja do Caminho. A Igreja do Caminho era uma congregação de cristãos que faziam o bem, que cuidavam dos leprosos, cuidavam das viúvas, das crianças abandonadas. O Estado deixava, por vezes, que isso acontecesse como uma forma de saneamento, né? Alguém fazia algo pelo próximo, então deixava-se. Mas havia, então, quando as intrigas se acirravam, jogava-se todas as culpas nos cristãos. E isso se deu por séculos e séculos. Chegou um ponto que eles se reencontraram. Tassiano tinha adquirido a febre palaustre e na região sabiam que o irmão Corvino, né, a Igreja do Caminho, cuidava de pessoas e eram mais indicados a cuidar dele, porque eles eram descartáveis. Se eles se adoecessem, tanto faz, tanto fez, mas teria alguém para cuidar dele. Então eles voltam a ter contato novamente, só que o filho não o identificou. Mas ele, o irmão Corvino, identificou o filho, ficou sabendo que estava junto a este. E a sua alegria foi imensa, pois tanto procurava pelo menino. E agora tinha condição de cuidar dele e ainda levar as belezas do cristianismo a esse seu filho. Então teve essa primeira oportunidade. A vida concedeu essa oportunidade de que ele tinha se feito responsável e ali estava tendo justamente esse reencontro. Como sabia que Tassiano era totalmente contra o cristianismo, era daqueles que fora criado na educação romana e não aceitava de forma alguma o cristianismo, ele usou de toda a sua habilidade para não ferir o orgulho do romano. E assim o fez, até que num certo feito, quando ele já estava restabelecido, o filho já estava restabelecido, o irmão Corvino convocou os trabalhadores, as crianças, né, para prestar uma homenagem a ele. E nessa pequena homenagem, tinha um menino, um órfão, que o irmão Corvino tomava conta. E ele era muito dedicado, um menino especial, de uma sensibilidade muito grande. E no momento da homenagem, esse menino pediu ao irmão Corvino
para fazer uma prece em benefício de Tassiano, que estava se restabelecendo. Nesse instante, como o irmão Corvino aquecera, ele começou a fazer o Pai Nosso, cantado. Quando Tassiano ouviu as primeiras palavras, cheio de cólera, cheio de ódio, fez que se interrompesse e mandou os criados soltarem os cães em todas aquelas crianças. E assim foi feito. E um desses cães atingiu esse menino chamado no livro de Silvano e praticamente o estraçalhou. E o irmão Corvino socorreu, mas já era tarde. E ele perguntou assim: você está sentindo dor? O que você está sentindo? Não, só estou sentindo frio. Estou sentindo que vou retornar para os braços do Mestre. E expirou ali no colo do irmão. E esse começou agora a ser perseguido por Tassiano. E a história vai se desenrolando. Se eu for contar todos os detalhes, eu vou gastar muito tempo de vocês. Não é essa a intenção. Mas só para saberem ao que me proponho dizer. Passa-se um tempo e esse irmão Corvino, que Tassiano até então não soubera que era seu pai, foi condenado à morte. Ele foi condenado a ser degolado com um machado. E isso aconteceu. Foi condenado, foi levado a esse episódio. Só que havia uma lei naquela época que se o golpe falhasse 3 vezes, o 4º golpe não poderia ser dado. Então o Carrasco deu o primeiro e não conseguiu. Deu o segundo e não conseguiu. Deu o terceiro e não conseguiu. O 4º ele não podia dar. Então tiraram semi-morto, né, o irmão Corvino dali, e levaram para o cárcere novamente. Nesse interim, desenrola-se uma história e Tassiano fica sabendo que ele, o irmão Corvino, era seu pai. Aí a história começa a mudar. Aí ele sofre aquele baque violento. E o remorso já começa a corroer ele, até que ele consegue, então, ser convencido a visitar o pai que estava a expirar. E chegando até o pai, esse não o culpa de forma alguma. Muito pelo contrário, se diz muito feliz desta vida ainda ter reencontrado o seu filho tão amado. E expira nos braços do filho. E a história continua se desenrolando. Só que existe uma lei de ação e reação. Aquilo que nós fazemos retorna para nós. E a sua vida passa a ser muito dramática. Acontecem inúmeras situações, e eu vou pular bastante esses episódios para chegar lá no final. No final, ele já estava cego, Tassiano já estava cego, e ele, no desenrolar dessa história, ele se tornou um pai, um padrasto, na realidade, de um menino. E esse menino, no futuro, quando ele ficou cego, tornou-se o seu arrimo. E esse menino era cristão. E ele sabia que o menino era cristão. Até então, ele não havia se convertido. Não havia compreendido a doutrina do Cristo. E a história vai acontecendo, desenrolando, até que chega num ponto que esse menino, chamado na história de Quinto Celso, é também preso juntamente com o pai,
que não era cristão, mas por estar junto, foram presos e levados às feras. No final, o filho foi amarrado a um poste e uma fogueira, logicamente, incendiada. E ele foi deixado às feras. Mas naquele momento, lá na arena, ele não via nada, absolutamente nada, só contemplava o filho. Todo aquele horror que estava acontecendo à sua volta não fazia a menor importância. Ele, finalmente, na arena, vendo seu filho adotivo martirizado, vendo ele também condenado à morte, aliás, vendo é modo de dizer, né? Porque ele estava cego, sentindo, ouvindo as palavras ainda do filho que conclamavam a rezar a oração do Pai Nosso. E quinto Celso começa a oração. Ao final dela, a sua cabeça pende e a sua vida se esvai. Logo em seguida, uma das feras o ataca e brutalmente arranca-lhe a vida. Mas imediatamente, como por um passe de mágica, mas mais certo por uma intervenção divina, ele se vê longe, afastado do corpo. O corpo dele já era uma poça de sangue enorme, mas ele estava ali vivo e radiante. E olha para o poste e vê que o seu filho está se desprendendo, iluminado, e ele reconhece no filho adotivo o pai, que não o abandonara um segundo sequer. Ele veio como pai para dar-lhe a vida. Depois veio como filho adotivo para guiar-lhe os passos. Esteve a sofrer 2 martírios dos mais terríveis por amor de seu filho, para reconduzi-lo ao caminho correto, para que a ilusão da matéria desaparecesse do seu ser e ele compreendesse que todos são iguais perante a vida, que o amor impera sobre todos e que para o amor não existe distância, não existe limites, não existe nada que possa afastar. Vendo então o Pai vindo ao seu encontro, a paisagem toda ela se modifica. E aquelas cenas grotescas das arenas são deixadas para trás. E ali os outros personagens, os outros mártires que foram dilapidados, estavam a esperá-los, para abraçá-los, para conduzi-los à pátria espiritual. Veja bem que não existe nesse universo ninguém que vai ficar para trás. Quem quer que seja, por mais equivocado que esteja, sempre há alguém ali que o ama e dedica toda a fibra do seu coração por esse amor, por essa recuperação. E nós que nos encontramos aqui hoje, devemos parar e refletir também que ao nosso lado, mesmo que os nossos olhos não vejam, existe alguém a inspirar-nos, a guiar o nosso destino. E mesmo que não compreendamos, não lembremos quem são. Existem pessoas à nossa volta que fazem de tudo para que tenhamos êxito na nossa jornada, para que não fiquemos para trás,
para que a luz do cristianismo se acenda no nosso coração, para que sejamos amor, que compreendamos o que é amor, compreendamos o que é família, compreendamos o que é fraternidade, o que é respeito, o que é amizade. O resto, ilusões do mundo. E nós fazemos as nossas escolhas a todo instante. Se escolhemos as facilidades da vida, inebriantes, muitas vezes, chamam-nos toda a atenção, mas se esvaem, passam. Nosso corpo, belo hoje, amanhã já vai estar carcomido, já vai estar falhando, já vai se adoecer, vai perder o tônus e vai retornar à pátria espiritual. E aí? E tudo aquilo, toda aquela ilusão se esvai. E o que fica? Os laços que nós estreitamos aqui. E quantos de nós estão equivocados, vivendo da matéria, da ilusão, da posse, do egoísmo, da vaidade? E isso tem intrínseco em nós. Uns mais, outros menos. A decisão é nossa de querer fazer a nossa reforma, de melhorarmos, de aceitarmos. Mas não podemos deixar levar ao limite, igual no livro está retratado, quando Tassiano teve uma vida inteira para se modificar. Quantos e quantos dramas estão descritos na sua história? E somente lá no final, morto nas arenas, que ele até então não aceitava o cristianismo. Só assim para compreender por que precisamos tanto da visita da irmã Dor para nos apunhalar, ou da irmã Solidão, para que possamos refletir na importância do outro na nossa vida. Ou a irmã Saúde, que muitas vezes nos abandona para que nós possamos verdadeiramente poder compreender a importância de estar num corpo sadio, de termos uma mente saudável. A escolha é nossa e podemos escolher a todo instante, todo dia, hoje, amanhã, depois. Mas não nos esqueçamos que, apesar da nossa escolha, sempre haverá alguém ao nosso lado que vai derramar lágrimas, que vai se martirizar para que nós nos reencontremos. Muitos darão a vida por nós, muitos passarão por ela, como educadores, como companheiros, como amigos, como cônjuges, como filhos, como primos, como tios. Saibamos ver em cada um deles a importância que tem na nossa vida. Saibamos compreender que tudo passa, mas que nós não devemos nos ater aos erros, pois os erros só farão com que nós venhamos a deixar mais vagarosa a nossa viagem por esse planeta. Nossa vida vai ser mais dolorida, recheada de obstáculos, pois estes serão o nosso responsável pelo nosso despertamento. E mesmo que cheguemos ao final da nossa existência, não acreditando nas palavras do cristianismo, não acreditando na igualdade, que somos todos irmãos, que somos todos merecedores de afeto, de fraternidade, de respeito. Mesmo que não entendamos ainda o nosso papel nesse mundo, mesmo que tudo possa parecer tão
tão distante de nós. Uma nova oportunidade sempre nos será dada. E nessa nova oportunidade, tantas e tantas pessoas estarão novamente ao nosso lado, para que a nossa cruz se torne mais leve. A vida, mais uma vez eu reitero, é feita de escolhas. Se queremos escolher o caminho fácil, da opulência, da riqueza, do egoísmo, da vaidade, temos o nosso livre-arbítrio para percorrer essas vias. E mesmo assim não haverá ninguém que vai interferir no nosso livre-arbítrio. Mas sempre estará ao nosso lado anjos amigos, que estarão dispostos a nos soerguer quando os nossos joelhos se dobrarem. Assim como Tassiano, aos pés do poste do martírio de seu filho eleito do seu coração, outrora seu pai. Numa tão dolorosa cena, essa impactante cena fora responsável por fazer com que ele despertasse para o que é o cristianismo, para o que é o verdadeiro amor, para o que é o verdadeiro herói salvando o seu eleito. Uma demonstração tão ampla, tão profunda do que é o amor. Para o amor não existe limites. E jamais aqueles que nos amam repousarão num céu de benesses, de belezas infinitas, enquanto seus filhos padecem nesse cerco de dor. Então, se nós quisermos que os nossos eleitos, os nossos amados, estejam bem e sorriam, vibrem por nós, façamos a nossa parte, façamos o nosso melhor, pois assim, com toda certeza, eles estarão em paz e felizes. Pois não há como ser feliz vendo aqueles a quem nós amamos a sofrer e a errar. Não tem como. Então, se amamos e respeitamos aos nossos pais, aos nossos avós, aos eleitos do nosso coração, escolhemos sempre o bom caminho, escolhemos sempre o bem, a igualdade, a honestidade, o trabalho justo e honesto, e estaremos no bom caminho. Mas enquanto estivermos iludidos na matéria, em passar o outro para trás, e nos apoderarmos do que o semelhante pode nos oferecer, esquecendo que somos todos iguais, somos todos irmãos, a irmandor sempre nos visitará e, consequentemente, nossos amados serão sempre os nossos enfermeiros, a pensar as nossas feridas, a enxugar as nossas lágrimas e derramá-las conosco nesse caminho que nós mesmos escolhemos. Então, se quisermos um futuro melhor, façamos sempre as boas escolhas, para que a vida ela não tenha que criar enredos tão dolorosos para que possamos despertar para a realidade a que fomos aqui conduzidos. Que o amor, que a paz, que a fraternidade estejam sempre presentes na nossa vida. Eu recomendo a todos que quiserem, que gostarem de um romance muito lindo, muito belo,
com personagens tão marcantes nessa história e posteriormente na história da humanidade. E só para terminar, lembra quando eu falei daquele menino que foi atacado pelos cães, que teve o seu ventre todo aberto e morreu nos braços de um irmão Corvino? Muito bem. Passam-se os séculos e aquele que um dia amava o Cristo tornara-se um grande trabalhador dessa seara. E nós viemos a reencontrá-lo algumas décadas atrás, reencarnado no Brasil, sob a figura de um dos mais eminentes espíritas e educador que passou por essa terra. Esse menino que vira o Cristo, que trabalhara por ele e que dera um grande testemunho junto aos primeiros cristãos, era nada mais, nada menos do que Eurípides Barçanufo. Para aqueles que gostam de ler, tem uma biografia de Eurípides. É só procurar na internet, hoje tudo é fácil. E leiam e entendam quem foi esse homem, qual a sua importância para o Espiritismo. Então, os cristãos estão indo e vindo, trabalhando pela doutrina do Cristo. E nós? Talvez seja chegada a nossa hora também. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja.